Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Informação para a Revolução. Hoje, o nosso bate-papo vai ser muito especial com uma convidada ainda mais especial para mim, que é a Mariana Santos. E nesse bate-papo, eu convidei a Mariana para compartilhar com a gente como tem sido para ela a questão de se superar e lidar com o processo de mudança na prática. Ela, há 3 anos atrás, decidiu fazer uma mudança que para mim foi uma das maiores na vida dela. Ela morava em Minas Gerais e decidiu vir para São Paulo, uma cidade totalmente nova, né, totalmente diferente de onde ela estava acostumada a viver. E ela não tinha nenhuma rede de apoio, né? Era uma cultura, pessoas totalmente novas. E para mim, desde o momento que ela passou por esse processo, ela se tornou outra pessoa em todos os sentidos da vida dela, né? Na minha visão, realmente foi uma transformação. E eu posso falar com propriedade isso, pessoal, porque nós somos primas, nós temos a mesma idade, 28 anos, nascemos, crescemos juntas, mas mesmo assim nós sempre fomos muito diferentes uma da outra e, né, cada um com o seu próprio jeito de ser, o que é muito legal, né, o que soma muito. E hoje eu posso dizer que com base, né, nas nossas vivências, nas nossas experiências, os nossos caminhos e a nossa busca tá muito conectado e eu vejo, né, diante aí de tudo que vem acontecendo, que a Mariana se transformou mesmo, né? Foi uma decisão que eu acho que, assim, deslanchou a vida dela em todos os sentidos. E esse bate-papo vai ser muito importante para mim, acredito que vai ser importante para vocês também, porque muitas pessoas têm essa mesma vontade, né, de fazer uma grande mudança radical na sua vida, ou às vezes não precisa ser nem tão radical assim. A gente vai falar sobre mudança de estado, né, mudança de cidade, mas qualquer tipo de mudança, né, pode ser importante para cada um de nós, cada um lida do seu jeito. E como que a gente vai ouvir um pouquinho da Mariana, como que foi isso para ela na prática, pode ser que isso inspire vocês, encoraje vocês a também enfrentar qualquer tipo de mudança na vida de cada um. E antes da gente ir de fato para as perguntas, eu queria dar a palavra para Mariana para ela se apresentar um pouquinho para vocês. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, de poder contribuir com o seu canal. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de você estar aqui em São Paulo comigo. Na casa dela, Sim. o espaço é todo dela, tá, gente? Tá recebendo a gente aqui. E espero que esse vídeo possa contribuir bastante e encorajar mais e mais pessoas a mudarem e saírem da zona de conforto. É isso, você falou tudo, né? A mudança faz a gente sair dessa zona de conforto, que muitas das vezes é quentinho, é agradável, é acolhedor, a gente sabe onde a gente tá, conhece, né? Passa pra gente essa sensação de conforto mesmo, mas toda mudança mexe com todo mundo, balança, né? E faz sair da caixinha, né, Mari? Sim, com certeza. Do conhecido e Sim. desbravar o novo. Então a gente vai agora para nossa primeira pergunta desse bate-papo. Mari, conta pra gente, eu queria muito que você compartilhasse o que te levou a tomar essa decisão de sair de casa, ir para um lugar totalmente novo, né, que é São Paulo. E como que foi isso para você quando você veio para cá, acordou aqui sem a sua família, sem ter pessoas conhecidas, tendo que se inventar como um todo? Como foi isso para você? E quais sentimentos que te acompanharam aí nesse início do processo? Bom, eu sempre tive o sonho de viajar sozinha, ter uma experiência fora sozinha. Sim. Então eu comecei a me planejar para estudar fora. Fui fazer gerenciamento de projetos em Londres. Você é engenheira? Engenheira civil e hoje trabalho com dados. Ah, tá. Especialista de dados? Especialista de dados numa empresa de telecomunicações. Legal. Nada a ver com engenharia civil. Nada a ver, mas TI, né? Mas enfim. Sim. E aí, lá em Londres já foi uma
mega experiência, assim, de passar todos os problemas longe do pai e da mãe, bem longe, né? Sim. E eu me senti um pouco mais confortável. E quando eu voltei pro Brasil, um colega meu que eu fiz lá no curso de gerenciamento de projetos me mandou uma carta do programa de trainee. Ele falou que achou a minha cara o programa, porque tinha experiência em várias áreas da empresa, tinha experiência fora do Brasil. E aí eu já fiquei super empolgada. Prestei o processo seletivo, fiz entrevista com vários diretores. Sim. E aí em dezembro eles me ligaram falando que eu tinha sido aprovada. E aí veio aquele frio na barriga, né, de decidir se eu ia ou não. Uhum. Mas eu liguei para as pessoas que eu confiava muito, que já me conheciam, conversei com os meus pais, meu namorado, e todos me apoiaram muito nessa decisão. Então eu decidi me mudar para São Paulo. Olha, que legal. Essa então foi a sua tomada de decisão, por esse motivo. Pela oportunidade de crescimento de trabalho. E você sempre teve essa vontade então, desde criança? Sim, não de morar fora, mas de ter uma experiência fora. Mas essa experiência me levou a vir mudar de cidade, né? Olha só, Mari, muito legal. E conta pra gente como foi pra você acordar num lugar totalmente novo, com pessoas novas, nova cultura, tendo que se reinventar de certa forma. Como foi isso pra você? E quais sentimentos te acompanharam nesse início do processo de mudança? Bom, bem no inicinho, uma coisa muito importante foi o apoio da empresa, porque ela me deu, ela proporcionou um mês de hotel até eu achar uma moradia e também ajudou nos custos, né, da mudança. Então no começo eu tava sentindo que eu tava viajando só. Na segunda semana a gente já teve o treinamento lá na África, em Ruanda. Meus pais queriam surtar, acharam que era uma cilada, mas eu fui com coragem. E muito longe, né? Muito longe. Pensa, do outro lado do mundo. Exatamente. Mas aí quando tava acabando esse período, eu não conseguia achar moradia perto, era tudo muito caro, muito distante da onde eu gostaria. E aí um colega meu, bem no finalzinho assim, desse período, me mandou uma indicação no quinto andar. Uhum. É uma casa que eu tô hoje. Inclusive a gente tá aqui, exatamente, tá? Só te interrompendo, a Mari abriu o espaço dela, a gente tá nesse ambiente lindo e te agradeço muito aí por isso, tá? Também. Sim. E aí achei aqui, era 10 minutinhos do meu trabalho, bem perto. Isso aqui para São Paulo é um diferencial gigantesco. Imagina. Também uma amiga minha me indicou uma outra colega que também estava precisando encontrar moradia, dividir apartamento. E aí juntou e foi fluindo tudo muito naturalmente. E além do frio na barriga, veio os desafios, né, de morar sozinha. Quando a gente tá na casa dos nossos pais, a gente não preocupa com roupa, com comida, limpeza, gastos, exato, transporte, trasladar de um lugar pro outro. E ter que adequar isso tudo na rotina foi desafiador, ainda mais aqui para São Paulo, que é uma cidade muito grande. Aliado a isso, como eu venho de uma cidade menor, venha todas as crenças, né, que o pessoal fala em São Paulo. Realmente é uma cidade muito perigosa, tem que tomar muito cuidado. Então veio junto comigo o medo, né, de sair sozinha, sair à noite sozinha também andando pela rua não é uma opção aqui. O que você tinha onde você morava, aqui você não tem, de certa exatamente forma, né? Aqui você tem que calcular sempre a logística de transportar de um lugar para o outro, porque às vezes o carro vai demorar muito, então tem a opção de metrô, de ônibus, de bicicleta, a pé. Você sempre tem que estar pensando muito, sabe? Sim. E também me adaptar com os paulistas, né? Que é bem diferente do mineiro. O mineiro tá sempre te acolhendo, sempre junto, né? Junto, hospitaleiro, recebe qualquer um na sua casa com um cafezinho, um pão de queijo. Lá onde eu moro, você conheceu no dia, na outra semana você já tá trazendo pra dentro da sua casa, com um banquete, com comida. Aqui eu sinto que as pessoas
são mais na delas, demora mais esse tempo de confiança, sabe? Sim, abertura. Abertura. Né? Olha só. E no trainee isso foi mais desafiador ainda, porque de 3 em 3 meses, como eu mudava de área, eu tinha que me adaptar a diferentes pessoas e áreas também, departamentos. Então essa questão de ser um camaleão, né, e se adaptar a diferentes desafios e pessoas foi bem importante para mim no começo. Muito bacana. Então, em resumo, Mari, pelo que você está compartilhando com a gente, esse processo no início para você foi um momento de muita adaptação, né? De adaptar e saber lidar com os desafios que surgiu na vida dela, onde ela saiu de um lugar que era tranquilo, né? Cidade tranquila, morava com os pais, família, enfim. Foi para um lugar totalmente novo, teve que superar e ainda supera muita coisa sozinha, né? Que de certa forma é ainda mais desafiador. E pelo visto tá indo muito bem, né? E tá muito feliz com isso, certo, Mari? Sim, com certeza. Eu acredito muito, né, que quando tem que acontecer na nossa vida, tudo vai a favor disso, né? Tudo conspira, vai com tranquilidade, com fluidez. E eu acredito que desde o começo que eu me mudei pra cá, tudo foi fluindo. É isso. Muito legal isso que você tá trazendo pra gente, Mari. Me fez lembrar do fluxo da vida. O que é esse fluxo? Eu já comentei em vídeos anteriores. O fluxo, pessoal, ele acontece na nossa vida o tempo inteiro. Basta a gente só ter mais percepção e atenção a ele. E é justamente isso que a Mari tá falando. Às vezes você tá ali para tomar uma decisão, dá aquele medo, aquele frio na barriga, aquela insegurança. Nossa, será que é para dar certo? Será que é para mim? Né? Será que eu posso confiar nisso que tá chegando para mim? E aí, quando é para ser, a vida, o universo, né, ele traz para você essas respostas, ele traz para você esses sinais, que é o que a Mari trouxe, né, que tudo começou a dar certo, que uma coisa foi encaixando com a outra. Nossa, eu tenho que resolver aonde que eu vou morar. O amigo dela veio e compartilhou, trouxe para ela essa solução. Então é para vocês verem, pessoal, que às vezes a gente quebra a cabeça, tem muito medo, né, mas a gente tem que aprender a aceitar mais esse fluxo da vida, que ele tá disponível aí para todos e é maravilhoso, né? Sim, a gente... é muito do soltar também, né? Soltar. É a gente fazer a nossa parte, correr atrás, mas também deixar que o universo trabalhe e conspire a nosso favor. É isso aí. Deixa o fluxo fluir. Sim. Né? Segue o fluxo. E nessa segunda pergunta, eu queria explorar com você um pouquinho, Mari, sobre os perrengues que você teve nesse processo de mudança. E eu tenho certeza que todos os dias você ainda tem algum perrengue ou algum desafio para lidar. E eu queria que você compartilhasse pra gente, dentro dessa linha, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nesse processo e também, por outro lado, qual foi o maior benefício que você teve durante aí essa trajetória? Bom, acredito que o maior perrengue no início foi a questão, primeiro, da moradia, né, que eu te falei que não foi fácil, e segundo, de passar a morar com uma pessoa que você nunca tinha visto na vida. Então, a gente tinha que se adequar e readequar com frequência. Ela já tinha anos de experiência morando fora, ela morava fora desde a faculdade e essa foi a minha primeira experiência. Então, por vários momentos a gente tinha que sentar, reorganizar as tarefas, reorganizar aqui que cada uma ia ser responsável. Dava muito conflito, dava brigas, assim, recorrentes, porque quando a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe que forma que ela gosta de ser tratada, o que ela vai achar ruim, o que ela não vai achar ruim, né? Às vezes uma coisa que pra mim não me impactaria, pra ela impacta. Então o fato de morar com uma pessoa totalmente desconhecida pra mim foi o maior desafio. E depois ela teve que sair e eu morei com amigos meus, foi uma experiência incrível. E agora eu tô morando com o meu namorado e tá sendo também muitos aprendizados, né? Apesar de ser uma pessoa que
eu já conheço há muito tempo, a gente tem que se adequar na rotina e isso é um trabalho diário. Diário, uma adaptação diária. Exatamente. Né? Você se trabalha para você aprender a conviver com a pessoa. É uma lapidação, né, Mari? Em todos os sentidos possíveis. E você tá falando muito dessa questão do perrengue, né? Que é o fato de lidar com pessoas diferentes, no mesmo ambiente, numa mesma casa. Também com o seu namorado, né? Que é algo que você já tem intimidade, já conhece bem. Mas, tirando o perrengue de lado, conta pra gente a coisa boa. Se você fosse, assim, falar um benefício ou os maiores benefícios que você teve nesse processo. Qual foi ou quais foram? Bom, acredito que o maior benefício que foi a minha mente, a minha mentalidade. Eu vi que ela se expandiu muito quando eu vim para São Paulo. Acredito que um dos pontos é esse fácil acesso à cultura, sabe? Então, é muito próximo aqui ter teatros, ter museus, e isso vai naturalmente entrando no seu dia a dia. Sim. Então, por exemplo, final de semana eu não tinha muita coisa para fazer. Eu pego minha bicicleta, vou para alguma exposição. Ontem mesmo a gente estava em Olambra, que é 2 horinhas daqui, e a gente conseguiu imergir um pouco na cultura da Holanda, né? Mesmo sem estar lá no país. Então, todos esses contatos, palestras, shows, tudo isso eu acho que expandiu muito a minha mente. Na cidade onde eu morava não tinha muito esse acesso, não era tão fácil, não era tão frequente, e me submeter a essas oportunidades me fez crescer bastante. Olha só, Mari, muito legal isso que você está compartilhando com a gente. E eu acredito que se você não fosse uma pessoa flexível e não trabalhasse a sua flexibilidade, certamente esse benefício que você está compartilhando com a gente, que é o acesso à cultura que São Paulo trouxe para você, isso não seria possível, né? Porque uma pessoa que não é flexível, ela tem muita dificuldade de dar abertura ao novo, de conhecer novas pessoas, de conhecer novas culturas. Então eu acredito, eu estou enxergando, né, que um benefício também que você tem e que essa vivência trouxe para você é essa flexibilidade, que eu acho que você consegue morar fora, em qualquer lugar do mundo também, sozinha. Faz sentido para você? Certeza. Ainda mais aqui em São Paulo, que você tem diferentes culturas, pessoas do mundo todo habitando o mesmo local, então de forma recorrente a gente se depara com pessoas de diferentes culturas. No programa de trainee também eu viajei para 3 países da África e lá tinha pessoas de 15 países diferentes. Então, ter esse contato com outras pessoas de diferentes hábitos, né, e vidas, nos torna mais flexível. Muito bacana. Em todos os aspectos, né? Todos os aspectos da vida. Olha só, pessoal, para vocês verem, né, que uma simples mudança, às vezes não tão simples assim, traz pra gente aí vários insights valiosos para nossa vida. E o que é muito bacana é que a vida, a gente não vem com o manual dela, né? Quem dera se a gente pudesse, eu quero fazer isso, e você tem um procedimento certinho, siga esse passo, siga aquilo. Não existe esse manual, como uma receita de bolo, né? Uma receita, enfim, que você for fazer. A melhor receita da vida, olha o que eu vou falar, tá? Mas eu acho que a melhor receita é você viver. É você passar pelas experiências novas, né? De certa forma, enfrentar os medos, ter coragem, ser audacioso, porque sair da zona de conforto te traz essa vivência, te traz essas experiências que, consequentemente, te traz muitos resultados, né, Mari? Exatamente, é só vivendo na pele que a gente sente, né? É só vivendo. Às vezes a gente vê o outro passando por algo, a gente fala, nossa, deve ser fácil. E quando a gente vai viver, é totalmente diferente. Não é, exatamente. Acho que tudo nessa vida são experiências, né? A gente pode concluir assim. E pra gente continuar esse bate-papo, que tá muito interessante, pelo menos eu tô aprendendo muito com a Mariana, eu queria que a gente falasse um pouquinho desse tema, mas com um outro olhar.
Por exemplo, quando a gente vive com os nossos pais, a gente tende a se acostumar muito com aquela rotina da casa. De certa forma, a gente pega muitas crenças deles, né? Que é o que a gente está acostumado, que é o que a gente acha que é certo, né? Que é transmitido para nós. E eu acredito, Mariana, que quando você saiu de casa, você, de certa forma, cortou esse cordão umbilical que existe, que é natural, né, do processo de filho para os pais. Então conta pra gente, Mari, como você enxerga essa mudança e como está sendo para você perceber o mundo com novos olhos. Bom, com certeza mudar, sair de casa é um corte muito grande que acontece na nossa vida. Eu acredito que eu me tornei muito mais independente emocionalmente, nos meus afazeres. Às vezes eu tinha a crença de que eu não ia conseguir fazer aquilo sozinha, mas aqui eu tinha que fazer aquilo sozinha. Então superação foi total. Libertador. E conforme a gente vai conseguindo fazer, a gente vai nos tornando mais confiantes. Uma coisa também que mudou bastante em mim foi a consciência alimentar, que você me trouxe muito isso, inclusive quando eu fui pra Dáquila também, minha cabeça mudou bastante. Na casa dos meus pais, meu pai cozinha maravilhosamente bem, então às vezes eu chegava em casa do trabalho, a gente ia jantar tarde, muita comida. E aqui eu passei a ter um novo olhar, sabe, sobre a comida, de que eu precisava comer aquilo que me nutria e não necessariamente em exagero, com aquela quantidade muito grande de comida. E isso pra mim tem tornado os meus hábitos, a minha vida mais leve. Olha, e uma coisa também para complementar a sua resposta, porque quando você conhece a pessoa, a gente não tem jeito, você dá pitaco em tudo, né? Literalmente. Mariana trouxe pra gente essa questão da superação, a questão da autonomia, né, que ela passou a ter, novos hábitos, consciência alimentar. E desde o momento que você veio pra cá, Mari, eu percebo que você tá muito mais com você, sabe? Valorizando mais a sua vida, cuidando mais da sua saúde, preocupada com a questão da parte alimentar, se alimentando melhor, com os alimentos mais naturais, né? Tem hora que me dá uma vontade de doce, ela me puxa, não precisa disso, eu não vou comer. Teve um dia que a gente estava aqui mesmo, que eu fui pedir um banoffee de sobremesa, algo bem saudável, e o que ela pediu? Morango com tâmara, Então olha para vocês verem, né, como que vai mudando os hábitos, essa questão de viver num ambiente novo faz muita diferença para isso, né, um ambiente que a gente vive diz muito o que a gente é e como a gente é. E atividade física também foi algo que você, hoje em dia... muito na minha rotina, exatamente. Olha. E quando eu mudei pra cá, no primeiro ano, como eu não tinha rotina nenhuma e ficava viajando bastante, eu engordei 7 quilos no primeiro ano. E aí no outro ano eu falei assim, cara, eu preciso mudar isso daqui. E aí hoje a academia é algo inegociável pra mim. Sim. E também entrou a parte da questão alimentar. E alinhado a isso também, quando eu vim pra cá, eu comecei a fazer o processo de terapia. Que bacana! Então, além de aqui eu ter os momentos mais comigo mesmo, sozinha, esse processo de terapia me ajudou muito a viajar dentro de mim. E o processo de autoconhecimento foi gigantesco. Imagino! Olha pra você ver como que casou tudo, né? Tudo contribuiu para a sua transformação como um todo. Exatamente. E é engraçado, Mari, você comentou muito sobre essa questão da superação e também agora do autoconhecimento. E pessoal, quando a gente... É uma coisa que acontece muito comigo, que eu vejo que é magnífico. Quando a gente se coloca a fazer alguma coisa que a gente achava que não dava conta, que era algo muito distante pra gente e que a gente consegue superar aquilo, você se sente capaz de uma forma que você consegue superar qualquer coisa que acontece na sua vida, sabe? Você se sente capaz, você se sente forte, corajoso o suficiente para isso, sabe? E pode ser a coisa assim mais simples que for. À medida que você vai conseguindo superar aquele pequeno passo, né, um degrauzinho novo, diferente,
você vai vendo que você é capaz, que você consegue. Então, eu tenho certeza que à medida que você foi se superando, você sentiu muito essa questão, né, Mari? De ser capaz de enfrentar coisas novas cada vez mais. Sim, é sempre um desafio. Todos os dias a gente encontra desafios, mas saber que a gente conseguiu uma vez nos dá força para conseguir novamente. É isso. E é muito importante isso que a gente está falando da superação, porque não tem jeito. Quando a gente mora com os pais, né, a gente tende mesmo a carregar praticamente todas as crenças que eles trazem pra gente, porque é algo que é conhecido, que tá ali no nosso dia a dia, né, 24 horas por dia. Então você tende a tentar se parecer o máximo possível com a sua mãe, com o seu pai. Os hábitos deles para você acaba sendo correto, né? E quando você corta esse cordão umbilical, pessoal, vocês passam a ter mais personalidade, né? É um autoconhecimento, vocês passam a se conhecer mais e verem que assim, nossa, meu pai, por exemplo, tinha uma rotina não muito boa na parte alimentar, né? Se alimentava muito de alimentos industrializados, não se cuidava, enfim, via aquilo dali, mas eu não me conecto com essa atitude do meu pai. E você consegue cortar isso, né? Essa crença, muda ela e passa a ter um novo hábito para sua vida, que é o que a Mariana falou da questão alimentar, né? Então é isso que a gente, com essas pequenas atitudes, com esses pequenos hábitos, que a gente vai conseguindo fazer esse corte como um todo e que é saudável. Muito. Né, Mari? É saudável. Cada um tem a condição de ser você mesmo, né? De ser melhor a cada dia. E os nossos pais, assim, são maravilhosos, né? A gente ama de paixão, é a nossa inspiração, nossa base para tudo, né? Mas não necessariamente a gente tem que seguir o mesmo caminho. E é isso. A vida, o sentido da vida é esse, né? Cada um trabalha, vive a sua vida da melhor forma, como achar, né, que é o melhor para cada um, e a gente vai se lapidando, né, diariamente. Exatamente. Eu acho que muita coisa que a gente achava que a gente gostava, que era o normal, que era o certo, quando a gente começa a ter os nossos próprios pensamentos, quando a gente começa a conectar com os nossos próprios sentimentos, a gente vê que aquilo não tem nada a ver com a gente. Isso, não é seu, né? Não é meu, não tem nada a ver comigo. É isso, gente. E aí a gente olha o mundo por uma nova perspectiva. É isso, e é maravilhoso, é libertador. É libertador. E você se conecta cada vez mais consigo mesmo. Sim. E é mais você, né? É mais real. Mais real. Tá com a sua essência, você sendo você e tá tudo bem. Exato. É isso, gente, é o sentido da vida. Quando você entra nesse processo, você não quer mais sair, porque você vai se encantando, vai se conhecendo, é realmente, assim, transformador. E é uma transformação pra vida toda, né? Eu acredito que até quando a gente tiver 80, 90 anos, a gente vai estar descobrindo novas coisas sobre a gente e vai estar evoluindo e melhorando a cada dia. É isso, não tem fim. Isso que é maravilhoso, né? De um segundo para o outro, tudo pode mudar. A gente pode ser uma pessoa melhor a cada dia, a gente vai se lapidando. Todos os dias a gente tem novas oportunidades, né? Independente da idade que for. 100 anos, 20 anos, 28 anos, que é a nossa idade atual, a gente vai se auto-aprimorando, né? E é o que eu quero, é continuar aprendendo e evoluindo cada dia mais. É isso, tá vendo? Porque é por isso que a gente conecta tanto, sabe? A busca aqui, ó, bate aí, tá muito alinhada. É isso, pessoal. E a próxima pergunta que eu queria fazer pra você, Mari, é que eu acredito que tem várias pessoas que estão nos assistindo aí, que tem essa mesma vontade de vivenciar o novo, de mudar de cidade, mudar de estado, enfim, fazer qualquer tipo de mudança na sua vida. Eu queria que você, com base nas suas experiências, compartilhasse para essas pessoas algumas dicas que possam contribuir no processo de cada um. Certo. Eu acredito que a primeira dica é ir mudando aos poucos, sabe? Se você se propor a se arriscar um pouquinho mais, propor sair da sua zona de conforto, mas sempre ali se sentindo segura. Você, quando me trouxe esse tema, eu comecei a lembrar de muitas situações que eu passei por isso.
Na minha escola, eu pedi para os meus pais para mudar de escola. E aí, eu sempre tive muita amizade. Nessa nova escola, eu não estava conseguindo fazer amigos. Lanchava sozinha. Era desesperador. Mas depois, com o tempo, eu fui criando amizades que hoje eu levo para a vida toda. E aí eu vi o quão engrandecedor foi ter feito essa mudança. A partir daí... Tudo mudou. Tudo mudou e eu constantemente me vejo querendo mudar. Na minha faculdade eu quis mudar de curso. No curso que eu fiz agora de espanhol na Argentina, eu pedi para mudar de turma. Eu tô passando por isso na pós-graduação. Então, quando você vê os benefícios que se arriscar de certa forma e que ele te traz para sua vida, você não quer mais parar. Então essa seria a dica: sair da zona de conforto, se sentindo sempre seguro. Olha só, Mari, pela sua resposta, eu achei muito bacana que você sempre está se colocando a experimentar o novo, seja lugar, seja ambiente, novas pessoas, novas experiências. E pelo visto, isso é o que te impulsiona, isso é o que te motiva a estar sempre em movimento, saindo da sua zona de conforto, né, buscando o novo. E acredito com certeza que essa sua visão é uma excelente dica para as pessoas aí que buscam, né, fazer também uma mudança nesse sentido para a vida delas. Exatamente. Eu acredito que se a gente quer chegar num nível e a gente está aqui, a gente tem que se colocar nessas situações para ir crescendo e melhorando até a gente chegar onde a gente quer. E as pessoas sempre inspiram a gente, né, a chegar lá. Perfeito. Tem uma pessoa ali também que seja a sua referência, como você está falando, te motiva, né? Você se espelha nela. Tem uma técnica na programação neurolinguística da PNL que é a modelagem. A modelagem diz justamente isso. Se você está hoje num lugar e que você almeja estar em um outro patamar da sua vida, você pode modelar uma pessoa que já esteja nesse local, né, que para você de certa forma é referência, e você passar a se espelhar nela, buscar entender quais são seus hábitos, o seu modo de vida, né, o que a pessoa busca para ela, como ela se veste, como ela interage, o que ela faz no seu dia a dia. E à medida que você vai entendendo esse processo, você vai trazendo isso para sua vida. E, de certa forma, quando você menos imagina, você já é aquilo. Você já está no patamar onde você gostaria. Acho que nós duas fazemos muito isso com primas, né, que a gente admira bastante, mas hoje também com a rede social você pode se espelhar em qualquer pessoa, né? Você começa a ver os hábitos dela, a seguir e até você chegar onde você deseja. É isso. Isso é uma grande ferramenta, tá? Muito valiosa para todos aplicarem aí na sua vida, né? De se tornar uma pessoa melhor com base nas experiências que a gente tem e nas inspirações, né, da nossa vida. E Mari, dentro dessa linha que a gente está conversando, eu queria que você compartilhasse para as pessoas que estão nessa mesma busca como que elas podem se preparar emocionalmente, mentalmente e financeiramente para dar aí esse passo. Bom, acho que a primeira coisa é pesquisar, né? Hoje a gente tem várias fontes de pesquisa, pesquisar sobre o local, perguntar para as pessoas que já moram lá como que é morar lá, quanto que custa para morar lá. Por exemplo, quando eu fui para Londres, eu pesquisei um país seguro para as mulheres viajarem sozinha. Na parte emocionalmente também é importante, se tiver uma rede de apoio é melhor. Em Londres tem nossos primos que moram lá. Depois eu descobri que eu tinha uma amiga muito próxima morando lá também. Essas duas pessoas foram muito importantes para mim nessa viagem sozinha. Financeiramente, colocar na ponta do lápis quanto custa, se o que você vai receber ou se o que você tem hoje vai conseguir bancar aquilo lá. Ter uma reserva de emergência, se possível, para qualquer imprevisto que aconteça. E psicologicamente, eu particularmente falei da terapia, a gente se conhecer para a gente saber se a gente vai conseguir se adaptar, se a gente está preparada para aquilo, é muito importante também. Olha, muito bacana. Então, pessoal, eu espero que essas dicas que a Mariana trouxe para vocês
possam agregar na vida de cada um, né? Então planeje as suas contas, os seus gastos, procure na parte psicológica e emocional trabalhar vocês em terapia, se conhecendo melhor. Esse processo do autoconhecimento, ele é valioso e ele te deixa forte, tá? Te dá uma fortaleza mental, uma fortaleza emocional para você saber lidar melhor com todos os aspectos da sua vida. E você também comentou, Mari, sobre a importância de ter uma rede de apoio. Às vezes você pode não ter aquela rede de apoio logo no início, né? Sim. Que família ou pessoas que você já conhece, mas você pode também se permitir a criar, a construir essa rede de apoio. Com certeza. Né? E para isso você tem que largar a timidez de lado, largar muitas crenças de lado, rigidez, conviver com pessoas novas, ambientes novos, se permitir desfrutar, Sim. né, desses momentos, porque aí você vai criando, vai fazendo amizade, laços, porque essas conexões fortalecem muito a gente, né? Exatamente. Hoje as pessoas que eu mais convivo são pessoas do meu trabalho, mas quando eu vim para Uberlândia também o fato da localização de São Paulo ser próximo à minha cidade, eu sabia que eu tinha aquela segurança de caso acontecesse alguma coisa eu estaria lá. Isso também me deu mais coragem, tanto é que no começo eu ia bastante pra lá, hoje eu já tô indo menos. A questão do cordão, eu sinto que agora, depois de 3 anos que ele efetivamente tá se cortando, que eu tô me tornando mais independente, mas no começo ter essa segurança de que se eu quisesse, no mesmo dia eu poderia estar lá, foi muito importante pra mim. Então a questão geográfica também, ela é importante. Conta muito, né? Muito legal. Olha, pra vocês verem, gente. Realmente é um bate-papo que tá agregando muito, né? Tô aprendendo realmente muito com a Mariana. E pra gente tá encerrando, eu queria fazer um bate-bola com você, muito rápido, tá? Tá bom. Um jogo de perguntas e respostas, onde você vai responder pra mim a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Sem pensar, sem errar, não tem... Aliás, corrigindo a minha fala, aqui não tem certo, aqui não tem errado, né? Você vai ser você e o que você quiser compartilhar, o que vier na sua cabeça, você vai falar. Então conta pra gente, Mariana, nessa primeira pergunta do bate-papo, um medo que você superou nesse processo de mudança. Bom, acredito que o meu maior medo nesse processo foi de não dar certo, porque onde eu estava, tanto na cidade quanto no emprego, era tudo muito estável, eu estava bem, eu estava tranquila, e aí eu vir para uma empresa que era nova, que eu não conhecia, eu tinha muito medo da minha parte profissional não dar certo e também do pessoal também, né? De eu não me adaptar, de acontecer várias coisas, mas... Sim. Deu tudo certo, fluiu muito bem e superou as expectativas, exatamente, né? Com certeza. Pra você ver o tanto que você é capaz e o tanto que qualquer um é capaz de passar por esse processo e se sair super bem. Exato. Né? Muito bacana. Segunda pergunta, vamos lá, jogo rápido. Conta pra gente um hábito novo que você adquiriu logo nesse processo que você veio pra cá. Um hábito novo, eu acho que foi o que a gente conversou sobre a consciência alimentar. Então, hoje, todo domingo, eu e meu namorado, a gente faz todo o planejamento da semana. A gente faz planeja o almoço, a janta, pesa tudo certinho, conforme a recomendação da nutricionista. Então, por exemplo, domingo lá eu estaria fazendo churrasco, outras coisas. Aqui eu me preparo para a semana que vai vir. Que legal, Mariana, isso que você está compartilhando com a gente, e certamente esse novo hábito trouxe para vocês mais saúde, mais bem-estar emocional, físico, mental, certo? Mais disposição. Olha, que bacana. Organização para a vida de vocês. Uma coisa vai puxando várias outras. Exato. Muito legal. E a terceira pergunta. Se você fosse escolher um lugar em São Paulo que te fizesse se sentir em casa, como se você estivesse lá em Minas, na cidade que você morava, qual seria ou quais seriam? Acredito que o local que eu mais me sinto em casa são os parques aqui de São Paulo. Eu vou pro parque quase todo final de semana, lá eu consigo ter um tempo pra mim
E lá na minha cidade também tinha um parque que eu ia bastante. Sim. Mas ter mais contato com a natureza, né? É um dos poucos lugares aqui de São Paulo mais calmos, mais tranquilos. Então, os parques é o que mais me repete a minha cidade. Que legal. Me conecto muito com ela, tá, pessoal? Eu, toda semana, igual a Mariana, preciso ir ao parque. Porque a gente que mora em cidade grande, a gente tem essa necessidade de se recarregar, de se reconectar, seja com a natureza, seja com a gente mesmo. E os parques são locais propícios para isso, né? Você sai daquela correria, daquele caos do dia a dia, né? Que cidade grande tem muito isso, trânsito, movimento, e você tá ali com você. Para quem não tem esse hábito, eu aconselho, acredito que a Mariana também, né? Passam a praticar, porque vai fazer, assim, muita diferença na vida de vocês. Se reenergiza completamente. Exatamente. Energia, a Mariana falou tudo. Reenergiza. Sim. E pra gente finalizar esse bate-papo, Mari, eu queria que você compartilhasse um conselho que você daria para Mariana do passado, antes de vivenciar todo esse processo que a gente está falando aqui. Bom, acredito que um conselho que eu daria para mim mesma é confiar mais em mim mesma, confiar mais no meu potencial. Acredito que aqui eu tirei várias crenças minhas que eu tinha, de autoestima, de achar que eu não dava conta. Então tem aquela frase famosa, né? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Que você vai dar conta, que tudo vai fluir com naturalidade. Que se tiver pra ser, vai ser. O que é seu tá guardado. Confia. Exato. Né? Confia no processo, faz a sua parte e se permita sempre o novo. Sim, e aproveite todas as circunstâncias, todas as oportunidades que aparecerem. É isso. Gente, muito obrigada. Primeiramente, Mari, queria te agradecer por esse momento, pela oportunidade de estar aqui na sua casa, tendo esse bate-papo que para mim foi muito valioso, rico de informações. Obrigada por tudo. Você é muito especial, você sabe disso. Grande inspiração para mim. E é muito bom que a gente está nessa busca, compartilhando esse mesmo caminho, de nos aprimorar, de ser melhor a cada dia, né? Superação total. E é muito bom contar com você nesse processo. Obrigada. E queria agradecer cada um de vocês também que estão nos acompanhando até o final desse vídeo. Eu espero de novo que todo esse conteúdo, todo esse bate-papo seja importante para vocês e nos aguardem aí no próximo episódio do quadro Informação para a Revolução. Obrigada, Mari. Eu que te agradeço, estou muito feliz por esse bate-papo, foi muito gostoso. Eu confesso que eu estava muito nervosa, mas fluiu com bastante naturalidade. Parabéns pelo seu trabalho e que cresça cada vez mais. Obrigada, dá um abraço apertado, obrigada por tudo. E turma, um beijo, a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!